Olá a todos, vamos falar dos 7 princípios do hermetismo e psicologia junguiana e pós-junguiana. Em primeiro lugar, o que é o hermetismo? O hermetismo não é uma prática de magia, coisa assim, deixa para lá esse tipo de definição, vamos ser mais sérios. O hermetismo são escritos herméticos, em primeiro lugar, são uma série de escritos de autores diversos, começando no segundo século depois de Cristo, na Grécia Antiga, na época do helenismo, que foi um período marcado por uma certa crise existencial da cultura grega, que é uma cultura assim a raiz da nossa cultura ocidental. Então estamos bem depois de Platão e Aristóteles, e numa época em que a Grécia já havia sido conquistada pelos romanos, colonizada literalmente, e certos valores não estavam tão fortes. As filosofias do tempo são o epicureísmo, o estoicismo, são todas filosofias voltadas para aproveitar a vida, o momento é agora, uma falta de visão maior. Isso é a crise existencial. O que eu estou aqui fazendo? Para que é a vida? Como que a gente vai viver? Né? A filosofia serve para responder a estas perguntas. E com o hermetismo, ele reflete um tempo histórico, porque nada cai do céu, né? Tá tudo interligado, e reflete uma elaboração da vida, não nos termos racionais, claros, luminosos, como havia sido antes com Platão e Aristóteles. Então, o hermetismo é um conjunto de escritos marcados por crenças místico-religiosas, tem influências do gnosticismo, que é super importante, seria interessante ter outros vídeos sobre isso, tem inspiração no platonismo e no pitagoreísmo, não sei como se fala em português, enfim, Pitágoras. Hermete Trismegisto era uma figura lendária, mitológica, né? O resultado entre o deus Hermes grego e o deus Tot egípcio. Então, toda aquela área Egito, Grécia, né, daquele pedaço da bacia do Mediterrâneo, ela tem uma tradição há muito tempo, paralela a Platão e Aristóteles, voltada para algo mais místico, influenciada também pelo Oriente Médio e pelas crenças do leste. Então, este é o hermetismo, né? Um conjunto de escritos de autores diversos e desconhecidos que apresentam uma visão do mundo e paralela à filosofia oficial do tempo e que tem características ocultas, místicas, religiosas. Ok. Quais são os 7 princípios? Vamos lá ver. Então, eu vou primeiro elencar os 7 princípios. O mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, a causa, efeito e o gênero. O que isso significa? Em primeiro lugar, mentalismo. Para o hermetismo, na visão hermética, tudo é mente, Deus é mente, o universo é mente, existe uma mente por trás do visível, né? Isso lembrando aquele tipo de visão indiana de que Maya é a deusa, né, das aparências, mas são só aparências, é o fenômeno. Por trás do fenômeno existe uma substância. Isso também já Platão também falava. A substância, essa substância é chamada de mente. A mente que eles estão pensando não é a mesma nossa. Não é a mente, não é. A pessoa é mental, ou seja, ela é muito racional, ela fica tudo na cabeça. Nada disso, gente. Não é mente. A mente aqui é o que Montefoschi, pós-junguiana, irá chamar de logos. É o pensamento, é o princípio do pensamento. Se vocês repararem, o pensamento é algo que chega até nós. Nós muitas vezes somos pensados, não é que nós produzimos os pensamentos, muitas vezes somos simplesmente pensados. Os pensamentos vêm. Então, quando na Gênesis da Bíblia se diz, no Evangelho de São João, e o verbo se fez carne, este verbo é a mente, este verbo é o pensamento, ok? Então, este é
o princípio do mentalismo. Tem uma mente, ou seja, um pensamento de fundo, que é a substância, o tecido do qual os fenômenos surgem. Segundo princípio da correspondência, assim como acima, há também embaixo, ou seja, existe uma analogia entre as leis que regulam os diversos níveis da existência. É bem importante isso, porque a gente hoje vê isso claramente. Isso na verdade, um princípio que eu utilizo constantemente na minha prática clínica, porque são muitas as nossas camadas, considerando o biológico, considerando o emocional, o espiritual, o sensorial, o mental, né, o cognitivo, mental como cognitivo, tudo isso são como camadas de uma única realidade. E cada uma delas expressa, a próprio modo, o mesmo modelo, a mesma problemática. Vou fazer um exemplo entre a versão, entre a dimensão, vamos dizer assim, psicoespiritual e aquela biológico-fisiológica. A pessoa passou por uma época muito difícil da vida, teve que ter muita força, superar dificuldades grandes, botou todo o seu empenho. Ela assim se fortaleceu ao máximo porque ela queria conseguir. Então ela não se deixou abalar pelos obstáculos e pela dificuldade. Então ela tentou reunir em si mais força possível. E conseguiu, mas pagou um preço para isso, assim, foi cansativo. E aí, quando vai fazer tá cansada, tá fazendo um processo de cura, inclusive físico, e aí descobre que tem um excesso de B12 no sangue. B12 é a vitamina que nos dá a força, né? O médico fez exames para conferir se não havia anemia, e nada de anemia, muito pelo contrário. É como se a pessoa tivesse reunido tanta força que ficou com excesso de B12 e agora está no processo de reequilíbrio. Esse é um exemplo de correspondência. No Evangelho de São Tomás, é um evangelho gnóstico, tem uma frase dita por Jesus que é essencial para os nossos propósitos de evolução de consciência e de sociedade melhor. Jesus disse: quando o que está em cima será como o que está embaixo, quando o que está quando no céu será como na terra, uma coisa assim, e quando o macho e a fêmea serão uma coisa só, então será o reino de Deus. Porque apesar dessa correspondência já existir, ela não é percebida. E, portanto, vivemos numa confusão constante, numa confusão diária. Achamos que vivemos fragmentados. E aí, não há reino de Deus, né? O reino de Deus vem quando conseguimos finalmente enxergar a harmonia e a coerência, a ligação entre todas as coisas. Terceiro princípio, o da vibração. Todas as coisas estão em movimento, todas as coisas vibram. Isso não é mais um mistério, né, para muita gente. A física quântica mostra isso, a matéria é um estado de vibração, bem mais lento do que a energia elétrica, mas é um estado de vibração. O que nos interessa nisso, porém? Todo mundo sabe, né, ou pode saber, e daí? E daí que se a gente prestar atenção na gente e exercer o processo de presença, você vai perceber essa vibração, você vai perceber as diferentes vibrações em você diante de eventos diversos ou vindo de pessoas. Você vai começar a reconhecer e a desenvolver um conhecimento diferenciado e mais sutil com relação ao mundo, que não tira nada do outro conhecimento, vamos dizer assim, mais palpável, concreto, mas o integra novamente dentro daquela perspectiva da correspondência. Então, emoções, energia, matéria, pensamento, tudo é uma vibração. Você vai se
aproveitar, você vai tornar isso uma informação útil somente, porém, se você a encarnar, se você a enxergar dentro de você. E para isso que serve a psicologia. Psicologia do profundo, psicologia junguiana e pós-junguiana. As outras não trabalham com isso. Quarto princípio, o da polaridade. Jung iria adorar esse princípio. Tudo é dual, cada coisa tem a sua dupla de opostos. No meu curso de formação de psicanalista pós-junguianos, baseado na psicanálise de Silvia Montefoschi, esse conceito ocupa, acho que, 1/3 do primeiro módulo, mais. Jung, essencialmente, isso é das chaves inovadoras do pensamento junguiano, enxerga a realidade interna, externa, mas sobretudo interna, porque ele está trabalhando com a psique, né? Com uma polaridade. Se tem muito de um lado, a psique tende a se equilibrar com o outro. O movimento evolutivo, que corresponde também ao movimento da individuação, ocorre porque existe essa polaridade. Compreender esse movimento nos tira daquela sensação ou de gangorra ou de confusão, e compreendemos essa visão, abre o caminho para compreender o processo dialético. É essencial. Quinto princípio, do ritmo. Cada coisa tem as suas fases, cresce, decresce, flui e reflui. O quinto princípio é estritamente ligado ao quarto, né? E é isso aí que a gente eu chamei de dialética. Por quê? Porque a dialética é exatamente o que permite que o movimento ocorra, né? O florescimento ocorra. Quantas vezes a gente parece que muda de ideia, de sentimento, de pensamento, assim, oscila entre coisas opostas, atitudes. Não é porque somos loucos, é porque existe uma polaridade que é o que permite o movimento para frente, que é o movimento do florescimento. O movimento, quando falo em movimento, é somente um movimento progressivo evolutivo, o que implica um florescimento. Não é constante, não é assim, não é uma linha reta que segue para o céu. Mas é um cíclico, porque é um movimento em que as coisas crescem, florescem e também vão morrendo um dia para poder renascer numa nova dimensão, fazer um upgrade, fazer uma nova expansão, começar um novo ciclo. Portanto, não é uma questão de aumentando de conhecimento, aumentando de alguma coisa qualquer, mas de se tornando para que um dia se termine esse ciclo e comece um novo. Sexto princípio, causa e efeito. Cada coisa tem o seu efeito, cada efeito tem uma causa e tudo acontece segundo uma lei. Essa é uma coisa que parece assim, todo mundo acredita nisso, mas na prática as pessoas não sabem aplicar isso. Por quê? Porque não entendem a causa. Eu sempre falo, tudo tem uma causa. E vamos parar com o simples julgamento. E quando falamos de nós mesmos ou dos outros, ou seja, da dimensão individual, psicológica, parece que as pessoas se esquecem que tudo tem uma causa. Quando se olha para as crianças, para o comportamento inclusive dos nossos cachorros e gatos, parece que as pessoas se esquecem que tudo tem uma causa. O fato que você não consiga entender a causa não quer dizer que a causa não existe, é que você não consegue entender a causa. E o que você pode fazer para entender a causa? Se aplique, estude, preste atenção, observe, tenha paciência, enfim, tenha uma atitude científica. Os cientistas, na história, não chegaram às conclusões dos achados deles porque olharam alguma coisa, entenderam na hora, essa é a causa, vamos escrever uma teoria. Demora anos. E você, só porque na hora não entende o comportamento do teu filho, do teu gato, do teu cachorro, da tua esposa, do teu marido, porque não é louco, é louca, não tem sentido, não faz sentido? Não, é porque você é ignorante. Nós nascemos todos ignorantes. E vamos, se quisermos, nos tornando cultos, compreendendo as coisas, desenvolvendo visão. Então, vamos nos aplicar, estudar, aprender, ok? Sétimo princípio, gênero. Tudo se manifesta no seu gênero masculino e feminino.
e esse gênero se manifesta em cada plano. Muito bonitinho isso. Bonitinho por quê? Porque isso faz parte daquela ideia também de polaridade, né? E masculino e feminino são princípios que se tornam gêneros. O gênero significa a forma sociológica, que o feminino e o masculino se manifestam numa determinada sociedade, num determinado momento histórico. O gênero não é o absoluto eterno. Agora, o gênero, como se fala em gramática, masculino e feminino, são as duas polaridades de base, vamos dizer assim, os dois pilares sobre os quais se constrói a existência. Como se diz na Bíblia, nas duas versões do Gênesis, tem duas versões. Deus diz: nós fizemos o homem, macho e fêmea, o fizemos. Nós, Deus, macho e fêmea, fizemos homens, machos e fêmeas, ou seja, o homem e a mulher, porque o Deus é macho e fêmea. Tchau.